Estádio da Luz, Lisboa, outubro de 1962. Eusébio, a Pantera Negra, caminha confiante pelo túnel rumo ao gramado. 70 mil portugueses rugem seu nome. Jornais prometeram que ele destruiria Pelé, provaria superioridade europeia sobre os brasileiros desorganizados. 90 minutos depois, Eusébio está de joelhos no gramado, lágrimas nos olhos, sussurrando palavras que mudariam sua vida. Ele é de outro planeta. Placar: Santos 5, Benfica 2. Pelé havia marcado 3 gols e dado show que faria Eusébio repensar tudo o que sabia sobre futebol. Fica até o final, porque essa é a história do dia em que o maior jogador português descobriu que havia alguém jogando um jogo completamente diferente. Eusébio da Silva Ferreira tinha 20 anos em outubro de 1962, mas já carregava o peso de um país inteiro nos ombros. Nascido em Moçambique, então colônia portuguesa, ele havia sido trazido para Lisboa com promessas de glória. E havia cumprido cada uma delas. Em apenas 2 anos no Benfica, Eusébio já havia conquistado 2 ligas dos campeões da Europa consecutivas, 1961 e 1962. Havia destruído o lendário Real Madrid de Di Stéfano e Puskás. Havia se tornado o jogador mais temido da Europa, conhecido por sua velocidade devastadora e chute que parecia disparado por canhão. Para os portugueses, Eusébio não era apenas um jogador, era validação. Era a prova de que o método português, disciplina europeia aplicada a talento colonial, criava super-homens. Era símbolo de que Portugal ainda era grande, ainda era império, ainda era força a ser respeitada. E agora, Eusébio enfrentaria seu maior desafio: Pelé, o jovem brasileiro que havia conquistado 2 Copas do Mundo, mas que, na visão de muitos europeus, ainda não havia sido verdadeiramente testado contra a elite do futebol mundial. A imprensa portuguesa havia construído a narrativa perfeitamente. Eusébio versus Pelé. Europa contra América do Sul, estampavam as manchetes. A Pantera vai devorar o rei brasileiro, prometia outro jornal. Futebol científico europeu versus samba desorganizado, analisava um terceiro. Eusébio lia essas manchetes e sentia o peso da expectativa. Ele não havia pedido para ser transformado em símbolo de superioridade continental. Mas agora era exatamente isso. Cada toque na bola seria julgado não apenas como performance individual, mas como representação de toda uma filosofia futebolística. E havia pressão adicional. O primeiro jogo da final, disputado no Maracanã uma semana antes, havia terminado Santos 3, Benfica 2. Uma derrota apertada, em território hostil, com 90 mil brasileiros gritando. Os portugueses haviam racionalizado. Foi sorte. Foi a altitude do Rio. Foi pressão da torcida local. Mas agora, no Estádio da Luz, em Lisboa, com 70 mil portugueses apoiando, a história seria diferente. Teria que ser diferente. Portugal exigia. Antes de chegar no momento que quebrou Eusébio, me conta nos comentários. De onde você está assistindo? Escreve sua cidade e estado. Essa história sobre o maior confronto de gigantes do futebol precisa ser conhecida por todos. Nos dias que antecederam o jogo, Eusébio tentou conhecer seu adversário. Assistiu a filmes de jogos do Santos, estudou movimentos de Pelé, tentou identificar padrões, fraquezas, qualquer coisa que pudesse explorar. O que viu o deixou impressionado, certamente. Pelé era claramente talentoso. Mas Eusébio também era talentoso. E ele tinha algo que Pelé supostamente não tinha: disciplina tática europeia, preparação física superior, experiência em grandes palcos europeus. Ele é bom, Eusébio disse para seus companheiros de equipe durante um treino. Mas todos vocês são bons também. Juntos, organizados, seguindo nosso sistema, somos imbatíveis. Confiem no plano. O plano era simples, em teoria. Pressão alta desde o primeiro minuto. Marcação agressiva sobre Pelé.
ritmo físico intenso que cansaria os brasileiros. E no ataque, Eusébio seria a lança. Sua velocidade e poder de finalização contra uma defesa brasileira que os europeus consideravam frágil. Bela Gutmann, o técnico húngaro do Benfica, era ainda mais direto. Ganhem a bola e deem para Eusébio. Ele fará o resto. E quando não tiverem a bola, façam Pelé desaparecer. Marquem forte. Marquem sempre. Não o deixem respirar. Na manhã do jogo, Eusébio acordou com o estômago embrulhado. Não era medo exatamente. Era a adrenalina de quem sabe que está prestes a entrar no maior palco de sua vida. Tudo o que havia construído, tudo o que representava, seria testado nas próximas horas. Ele tomou café da manhã em silêncio, leu mensagens de apoio de fãs, tentou visualizar o jogo mentalmente. Via-se marcando gols, via-se levantando o troféu, via-se sendo carregado nos ombros da torcida. Via vitória. O que não conseguia visualizar era o pesadelo que estava por vir. O Estádio da Luz começou a encher horas antes do jogo. Era mais que torcida. Era exército preparado para a guerra. Bandeiras vermelhas tremulavam como estandartes de batalha. Cânticos ensurdecedores ecoavam. Benfica! Benfica! Eusébio! Eusébio! Quando Eusébio chegou ao estádio, foi recebido como general retornando de conquista. Torcedores se aglomeravam para tocá-lo, gritar palavras de encorajamento, prometer que estariam com ele até o fim. No vestiário, enquanto se preparava, Eusébio sentiu confiança crescer. Aquele era seu estádio. Aquela era sua torcida. Aquele era seu momento. Como poderia falhar? Do outro lado do corredor, no vestiário visitante, estava os Santos. Eusébio não os via, mas podia imaginá-los, provavelmente nervosos, intimidados pelo barulho, pela atmosfera hostil, pela pressão de estar em território inimigo. O que Eusébio não podia imaginar era que, naquele vestiário, havia uma calma quase serena. Pelé estava sentado em seu canto, já uniformizado, olhos fechados, em meditação profunda. Não parecia nervoso. Parecia pronto. As equipes entraram no túnel. Foi ali que Eusébio viu Pelé pela primeira vez ao vivo, não através de telas de filme. Ele era menor do que Eusébio esperava. Talvez 1,73 m comparado aos próprios 1,75 m de Eusébio. Franzino também, quase magro, não particularmente musculoso. Eusébio sentiu uma pontada de decepção. Esse era o grande Pelé? Parecia apenas um garoto comum. Por um momento, Eusébio pensou que talvez toda a propaganda sobre Pelé fosse exatamente isso. Propaganda. E então seus olhos se encontraram. Pelé olhou para Eusébio com aquele olhar calmo, sereno, quase gentil. Sorriu levemente e acenou com a cabeça. Um cumprimento respeitoso entre adversários. Mas havia algo naquele olhar que Eusébio não conseguia decifrar. Não era nervosismo, certamente. Não era medo. Era algo mais. Confiança? Não. Era mais que isso. Era conhecimento. Como se Pelé já soubesse algo que Eusébio ainda iria descobrir. O árbitro apitou. As equipes entraram em campo. O Estádio da Luz explodiu em rugido que fazia o chão tremer. Eusébio sentiu a energia. Alimentou-se dela. Deixou-a preencher cada célula de seu corpo. O jogo começou. Se você está ansioso para saber o que aconteceu, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele curtir. Isso me ajuda muito a trazer histórias épicas sobre os maiores momentos do futebol. O Benfica atacou imediatamente, implementando o plano. Pressão alta, ritmo intenso, marcação forte. Eusébio estava por toda a parte, correndo, pressionando, tentando criar oportunidades. Nos primeiros minutos, parecia estar funcionando. O Santos mal tocava na bola. A multidão rugia a aprovação. Era exatamente como deveria ser. Dominação portuguesa. Brasileiros sufocados. Mas então, aos 12 minutos, algo mudou.
O Santos conseguiu sair da pressão com alguns toques rápidos. A bola chegou a Pelé no meio-campo. Eusébio estava do outro lado do campo, mas observou. Germano, o zagueiro central do Benfica, um homem experiente e forte, foi marcar Pelé. O que aconteceu nos próximos 2 segundos quebrou algo em Eusébio. Pelé tocou a bola para frente. Não muito, talvez meio metro. Germano se comprometeu para interceptar. E então Pelé acelerou. Não foi aceleração normal. Foi explosão, como se ele tivesse sido disparado por catapulta. Germano, homem não lento, simplesmente ficou para trás, como se estivesse correndo em areia, enquanto Pelé corria em asfalto. Eusébio, ele próprio conhecido por sua velocidade excepcional, ficou boquiaberto. Aquilo não era possível. Ninguém acelerava assim. Ninguém. Mas Pelé não estava terminado. Outro defensor veio. Pelé, sem diminuir velocidade, deu um toque sutil na bola, com a parte externa do pé, mudando direção instantaneamente. O defensor passou direto, enganado completamente. Agora era apenas Pelé e Costa Pereira, o goleiro. Eusébio começou a correr. Não sabia para onde exatamente, apenas sentiu necessidade de fazer algo, de estar envolvido. Mas era tarde demais. Pelé finalizou. A bola entrou no canto. Santos 1, Benfica 0. O Estádio da Luz ficou em choque silencioso por 3 segundos. E então explodiu, não em comemoração, mas em vaias furiosas. Como ousavam? Como ousavam marcar ali? Eusébio ficou parado no meio-campo, processando o que havia acabado de testemunhar. Aquilo não foi gol comum. Foi demonstração de habilidades que ele, jogador profissional de elite, mal conseguia compreender. Pior, Pelé não comemorou. Não correu, não gritou, não socou o ar. Apenas caminhou de volta ao círculo central, rosto impassível. Como se marcar gol daquele calibre fosse rotina. Concentra, Eusébio disse para si mesmo. Foi um gol, nós vamos reagir. E o Benfica tentou reagir. Eusébio recebeu a bola, arrancou em velocidade, driblou um defensor, chutou forte. Gilmar, o goleiro brasileiro, defendeu. Tentou novamente. Chutou de fora da área. A bola passou perto. Mas cada tentativa do Benfica era respondida com algo ainda mais impressionante do outro lado. Aos 25 minutos, veio o golpe que realmente quebrou Eusébio. Pelé recebeu a bola na intermediária. 3 defensores do Benfica, 3, foram marcá-lo, formando triângulo ao seu redor. Eusébio pensou. Agora sim, ele está preso. Pelé tocou a bola com o calcanhar. Nem sequer olhou para trás, para Coutinho que estava atrás dele. Como ele sabia que Coutinho estava ali? Como ele teve visão para aquilo? Coutinho devolveu de primeira. A bola voltou para Pelé, que agora estava de frente para o gol, mas ainda cercado. Ele gingou, aquele movimento de quadril que se tornaria lendário. E os 3 defensores se comprometeram para um lado. Pelé foi para o outro. Espaço minúsculo, impossível, mas ele encontrou. E chutou. Forte, rasteiro, colocado perfeitamente. Santos 2, Benfica 0. Eusébio sentiu algo quebrar dentro dele. Não era apenas que estavam perdendo. Era como estavam perdendo. Era a facilidade. Era a aparente falta de esforço. Era o fato de que Pelé estava fazendo coisas que Eusébio, jogador excepcional, sabia serem teoricamente impossíveis. O intervalo chegou como misericórdia. No vestiário do Benfica havia caos. Gutmann gritava instruções, tentava reorganizar. Jogadores discutiam entre si, culpavam-se mutuamente. Eusébio estava sentado em seu canto, olhando para suas chuteiras. Pela primeira vez em sua carreira profissional, ele sentiu dúvida real. Não sobre sua habilidade, ele sabia que era bom, mas sobre relevância. Porque se alguém podia jogar daquele jeito que Pelé estava jogando, o que isso significava para todos os outros? Segundo tempo, disse Gutmann, sua voz cortando através do barulho. Nós atacamos com tudo.
Pressionamos. Eusébio, você é nossa estrela. Mostre ao mundo quem você é. Eusébio assentiu, tentou reunir determinação. Ele era Eusébio, Pantera Negra, bicampeão europeu. Ele não seria derrotado assim. O segundo tempo começou e Eusébio realmente tentou. Deus sabe que tentou. Correu mais rápido que nunca, chutou mais forte, driblou quando pôde. Aos 5 minutos, ele marcou. Um chute potente de fora da área que Gilmar não alcançou. Benfica 1, Santos 2. Por um momento, Eusébio sentiu esperança. Talvez pudessem virar. Talvez o primeiro tempo fosse aberração. Essa história lendária precisa ser compartilhada. Manda para seus amigos que amam futebol. Marca eles nos comentários. O mundo inteiro precisa conhecer esse confronto épico. Mas então, aos 20 minutos do segundo tempo, Coutinho marcou para o Santos. 3-1. E Eusébio percebeu. Cada vez que o Benfica marcava, o Santos simplesmente respondia, como se estivessem controlando o ritmo do jogo completamente. Aos 60 minutos, aconteceu o lance que Eusébio jamais esqueceria. Pelé recebeu a bola próximo à linha de fundo, perto da bandeira de escanteio. Posição impossível. Não havia ângulo, havia 3 defensores entre ele e o gol. Eusébio pensou, ele vai cruzar, tem que cruzar, não há outra opção. Pelé não cruzou. Ele gingou, aquele movimento de quadril de novo, e 3 defensores se moveram. Em espaço que não existia, Pelé encontrou caminho. Chegou à pequena área e finalizou. Costa Pereira conseguiu tocar na bola, mas ela sobrou exatamente onde Pelé estava correndo. Ele empurrou para dentro. Santos 4, Benfica 1. Foi nesse momento que Eusébio sentiu suas pernas fraquejarem. Ele olhou ao redor do campo. Seus companheiros estavam destruídos psicologicamente. Olhou para as arquibancadas. Alguns torcedores começavam a sair, incapazes de continuar assistindo. E então ouviu algo que o chocou profundamente. Aplausos. Alguns torcedores portugueses estavam aplaudindo. Aplaudindo Pelé. Aplaudindo o inimigo. Era rendição. Reconhecimento de que estavam testemunhando algo além de futebol normal. Era arte em seu nível mais alto. Eusébio tentou continuar lutando. Marcou outro gol aos 70 minutos, uma finalização forte após bom cruzamento. 4-2. Mas parecia inútil. O Santos estava claramente apenas mantendo posse, fazendo toques bonitos, exibindo-se. E então, aos 75 minutos, veio o golpe final. Pelé recebeu no meio-campo, viu Pepe fazendo corrida diagonal e lançou. Não foi passe comum, foi obra de arte. A bola cortou toda a defesa portuguesa. Pousou perfeitamente nos pés de Pepe, que apenas empurrou para dentro. Santos 5, Benfica 2. Quando a bola entrou, Eusébio caiu de joelhos. Literalmente. Suas pernas simplesmente cederam e ele ficou ali, no gramado, olhando para o nada. Não era apenas derrota. Ele havia perdido antes. Era a natureza da derrota. Era perceber que havia testemunhado algo que mudaria fundamentalmente como entendia futebol. Durante toda a sua carreira, Eusébio havia sido o melhor. O mais rápido, o mais forte, o mais habilidoso. E, de repente, em 90 minutos, havia descoberto que havia alguém operando em nível completamente diferente. Era como se ele estivesse jogando xadrez, e Pelé estivesse jogando xadrez em 4 dimensões. As regras eram as mesmas, mas a compreensão era totalmente outra. O apito final soou. Santos 5, Benfica 2. O Estádio da Luz estava em silêncio lúgubre. Eusébio permaneceu de joelhos por longos momentos, incapaz de se mover. Seus companheiros passavam por ele, alguns chorando, outros em choque silencioso. Germano, o zagueiro que havia sido humilhado repetidamente, estava sentado no gramado com o rosto entre as mãos. Eventualmente, Eusébio se levantou. Seus olhos procuraram Pelé. Encontraram-no sendo abraçado por seus companheiros, sorrindo, aquele sorriso gentil,
humilde, que de alguma forma tornava tudo pior. Eusébio caminhou até ele. Cada passo parecia pesar toneladas. Quando chegou perto, Pelé se virou e seus olhos se encontraram. Eusébio estendeu a mão. Pelé a apertou firmemente. E então Eusébio disse as palavras que ecoariam por décadas, que seriam citadas em documentários, livros, conversas entre aficionados de futebol. Eu pensava que era um grande jogador, disse Eusébio em português, sua voz embargada. Eu pensava que estava entre os melhores do mundo, mas depois de vê-lo jogar hoje, eu percebo que estava enganado. Você não é deste mundo. Você é de outro planeta. Pelé puxou Eusébio para um abraço. Não diga isso, respondeu gentilmente. Você é grande, muito grande. Você será um dos maiores. Não deixe este jogo definir você. Mas Eusébio sabia que este jogo já o havia definido. Não negativamente necessariamente, mas fundamentalmente. Ele havia entrado naquele campo pensando que estava no topo do futebol mundial. Saía sabendo que havia níveis acima dele que nem havia imaginado existirem. Nos dias seguintes, enquanto a imprensa portuguesa processava a humilhação e os jornalistas reescreviam suas narrativas sobre superioridade europeia, Eusébio ficou em silêncio contemplativo. Ele assistiu aos filmes do jogo repetidamente. Estudou cada movimento de Pelé, tentando compreender. E lentamente, paradoxalmente, aquela derrota devastadora começou a transformá-lo em jogador melhor. Porque Pelé havia mostrado a Eusébio que havia muito mais a aprender. Que velocidade e força não eram suficientes. Que era preciso visão de jogo, criatividade, capacidade de fazer o impossível parecer rotineiro. Anos depois, Eusébio se tornaria artilheiro da Copa do Mundo de 1966. Ganharia Bola de Ouro. Seria reconhecido como um dos maiores de todos os tempos. Mas ele sempre diria que o jogo mais importante de sua carreira foi aquele em que perdeu 5-2 para o Santos. Aquele jogo me humilhou, diria em entrevista décadas depois, já um homem velho. Mas também me libertou. Eu estava preso em minha própria arrogância, pensando que já havia chegado ao topo. Pelé me mostrou que havia montanhas ainda mais altas, e isso me fez querer escalar. Ele era de outro planeta? Perguntaria o entrevistador. Eusébio sorriria. Aquele sorriso triste, mas iluminado, de quem ganhou sabedoria através de dor. Não, ele era deste planeta, mas jogava como se soubesse segredos que o resto de nós ainda estava aprendendo. Como se visse o jogo em cores enquanto nós víamos em preto e branco. Como se... Ele pausaria, procurando palavras. Como se futebol para ele não fosse apenas esporte. Era linguagem, era arte, era expressão de algo maior. E nós, o resto de nós, estávamos apenas começando a aprender o alfabeto. A história de Eusébio e Pelé, naquela noite em Lisboa, transcende futebol. É história sobre humildade, sobre reconhecer grandeza mesmo em derrota, sobre como os melhores atletas não são aqueles que nunca perdem, mas aqueles que aprendem com suas derrotas. Eusébio poderia ter se amargado, poderia ter feito desculpas, poderia ter culpado árbitros, sorte, condições. Muitos fizeram. Mas ele escolheu o caminho diferente. Escolheu reconhecer abertamente que havia testemunhado algo extraordinário. E essa honestidade, essa humildade na derrota, o tornou ainda maior aos olhos do mundo. Pelé e Eusébio se tornariam amigos nos anos seguintes. Encontravam-se em eventos, trocavam histórias, riam juntos. O respeito mútuo era genuíno e profundo. Quando Eusébio morreu em 2014, Pelé estava entre os primeiros a prestar tributo. Perdi um amigo, um grande adversário e um dos jogadores mais nobres que conheci, disse. Eusébio tinha coragem de reconhecer grandeza em outros, mesmo quando doía. Isso o tornava especial. E quando Pelé morreu em 2022, citações de Eusébio sobre ele ressurgiram,
incluindo aquela famosa de 1962. Ele é de outro planeta. Jornalistas debateram. Eusébio estava certo? Pelé era realmente sobre-humano? Ou era apenas humano que havia alcançado o potencial máximo que todos temos, mas poucos acessam? Talvez ambos. Talvez Pelé era de outro planeta, no sentido de que via possibilidades que outros não viam, que jogava com liberdade que outros não ousavam, que transformava gramado em tela para sua arte. Mas também era humano. Treinava, sangrava, sentia pressão. Apenas respondia a tudo isso de forma que parecia transcendente. E Eusébio? Eusébio era humano também. Humano que teve coragem de enfrentar derrota devastadora e transformá-la em crescimento. Humano que escolheu admiração sobre inveja, aprendizado sobre amargura. Naquela noite, em outubro de 1962, dois gigantes se encontraram. Um provou ser lenda. O outro provou ser grande o suficiente para reconhecer lenda quando havia. E dessa colisão nasceu história que continua inspirando, não apenas sobre futebol, mas sobre como enfrentamos nossos momentos de derrota, como reconhecemos grandeza e como escolhemos crescer quando confrontados com limites que não sabíamos que tínhamos. Ele é de outro planeta, disse Eusébio, e talvez estivesse certo. Ou talvez Pelé era exatamente deste planeta. Apenas mostrou a todos nós o que era possível quando talento, trabalho e genialidade se encontravam perfeitamente. Não importa qual interpretação você escolhe. O que importa é que naquela noite, sob as luzes do Estádio da Luz, 70 mil pessoas e milhões assistindo ao redor do mundo testemunharam algo extraordinário. E Eusébio, para seu eterno crédito, teve sabedoria e humildade para reconhecer exatamente o que era.